Glória a Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, é bom estar mais uma vez essa semana na presença de Deus, né, irmãos? Gostaria de ler com vocês em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, e eu vou começar no versículo 19, e vou ver. Pedindo para Deus no começo de semana, nesse domingo, o que Ele quer com nós. E ver essa escritura para mim. Mateus capítulo 6. Não achei para mim, por favor. Glória a Deus. Diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e não roubam, nem roubam. Porque onde estiver vosso tesouro, ali estará também vosso coração. Até aqui, irmãos. Gostaria que você fechasse os teus olhos e meditasse um pouco. Onde está o seu coração? O que você está buscando? As coisas do alto ou as coisas aqui do mundo? É como é pregado às vezes. O mundo oferece coisas maravilhosas, mas te leva para onde? Te leva para as coisas celestiais ou te leva para o inferno? Às vezes tu paga para ir para o inferno, bebe, paga para ir para o inferno, fuma, paga para ir para o inferno, escuta músicas mundanas para ir para onde? Tu acha que músicas mundanas vai te levar para as coisas celestiais? Eu não sei por que estou falando isso, mas eu senti hoje do Senhor. Senhor, fala comigo. Às vezes nós se apegamos em muitas coisas mundanas, num carro, numa casa, ou numa roupa, como vamos se vestir. Esquecemos das coisas mais maravilhosas que Deus fez por nós, lá no Calvário. Ele negando a si mesmo para nos salvar, derramando o seu sangue santo, precioso, para nos ajudar. É o tempo de nós tomar uma posição em Cristo. De que lado você está, irmãos? Ó Senhor meu Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de Senhor, de estar aqui, Senhor, diante de Ti nesta fim de tarde, para Te louvar, Te agradecer, por esse começo de semana, Senhor, na Tua presença, Pai. Fale conosco nesta noite, Pai. Ajude-nos, Senhor. Somos necessitados, Pai. Às vezes somos ingratos, Senhor, pelo tanto que o Senhor fez por nós, Senhor, lá no Calvário, pagando todos os nossos pecados, ó Pai, para nos libertar, Senhor, para nos redimir, ó Pai. Tenha misericórdia de nós cada vez mais, Pai, e que nós possamos ter mais posição na Tua palavra. Senhor, acrescente nossa fé, Pai, porque eu sei que está próximo do fim. Todas essas coisas acontecendo, Senhor, meu Deus, nessa terra, Pai. Mas, Pai, tome posse, Senhor. Ajude Tua noiva, Pai. Ajuda cada um que vai ouvir a Tua palavra nesta noite, Pai. Que entra nas juntas e medulas e ensine cada coração, ó Pai. Venha penetrar em nossa alma, Pai. Porque somos sedentos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor em nossa vida, Pai.
Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajude os músicos, Pai. Cada irmão, cada irmã que vem neste culto, Senhor. O pregador, Pai, que venha ministrar a Tua palavra, Pai. Ajude ele, Pai. Ajude a família dele, o lar, o trabalho, Pai. Cada um, ó Senhor, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, prostrados diante de Ti, Pai. Porque precisamos do Senhor em nossa vida, Pai. Ajude-nos, Senhor. Ajude, Senhor. Nos liberta, Pai. Tira as escamas de nossos olhos, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Desde já, Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse culto maravilhoso. E que o Senhor cresça cada vez mais, Pai. Assim te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Sinta-se à vontade, irmãos. 416. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Com gemidos que palavras não podem expressar, eu elevo, ó Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve os gemidos do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Sua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Sua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Aleluia! Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Aleluia.
teus olhos, irmão. Eu queria que você ainda conhece Ele. E medite. Às vezes nós temos que mudar o nosso eu, tirar o nosso eu de cena. Às vezes nós não temos mudança em nossa vida porque não tiramos nosso eu de cena. Nicodemos pergunta para Jesus: como é que faz? Se nós não mudar, não tiver um novo nascimento de Cristo, não adianta. Não é nascer de novo do ventre da mãe, mas nascer do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, Senhor. Vem encher o vaso. Aleluia. É o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Por onde tens andado, sempre estás por perto. Senhor, venha mudar. Senhor, venha mudar. Muda, Senhor, nosso pensamento, ó Pai. Mudar meus pensamentos. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Enche o vaso, vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Aleluia! Por onde tens andado, sempre estás por perto. Exalte, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Se pode em pé, diga assim: aleluia. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero, Senhor. É o que eu mais quero. Aleluia. Por onde tens andado, sempre estás por perto. Ó Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser
Obrigado, meu Deus. Mateus, vamos fazer uma oração para nós, por favor. Aleluia. Vamos inclinar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, você abençoou o culto até aqui. Abençoou quem cantou, Senhor. Abençoou quem irá cantar também depois da oferta. Abençoou quem trouxe a oferta. Abençoou, Senhor. Abençoou. Que dê condições para quem não tem condições, Senhor. Abençoa todo doente que está nessa noite, que está assistindo de casa, Senhor. Abençoa o orador que vai pregar, Senhor Jesus Cristo, que não pode vir por causa de alguma doença, por causa de alguma Deus abençoe, pode se assentar. Sinta-se à vontade, moço. Te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Aleluia! Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Aleluia! De todo o meu coração. Aleluia! Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Aleluia! Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. A irmã Ana Paula e a irmã Gabriela, pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa. Sai do meio da tua terra e da tua parentela. Quero eu te abençoar. Aleluia!
Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar mais um hino e depois vamos cantar a parte melhor. Louvar é bom, mas a palavra é melhor ainda, né, irmão? Ela nos ajuda, irmãos. Aleluia. Ela tem promessa em nossa vida, irmão. Nós temos que dobrar o joelho. Não é, irmão José? Irmão José tem um rapaz que tem um dom extraordinário de orar para as pessoas. É um cara muito fervoroso. Eu creio. E a oração, ela faz algo na nossa vida. Quando nós olhamos para o nosso irmão, problema do nosso vida, do nosso irmão, Deus faz algo extraordinário na nossa vida. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrirá mal Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Exalte o Senhor. Grande é o nosso Deus. Aleluia! E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Pois Ele é fonte. Aleluia! Só nele a vida. Aleluia! Senhor de pernas, exalte ao Senhor nessa noite. Exalte a Ele. Ele te deu vitória. Aleluia! Ele te deu libertação. Ele te curou, te tirou da dor do pecado. Só as que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande, grande é o nosso Deus. Aleluia! E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Grandioso és tu, ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus.
Senhor, nosso Deus, nosso amado Salvador, te agradecemos, ó Deus, porque Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Tu és tudo para nós. Tu és a nossa esperança da vida eterna. Tu és o personagem principal de nossas vidas, Pai. De tudo que nós fizemos, ó Pai, nunca intentamos fazer de nós mesmos, Pai, senão buscar a Tua presença, buscar a Tua face, ó Deus, para vivermos em segurança, Pai. Se erramos, é porque não demos ouvidos ao Teu Espírito Santo. É verdade. Mas se pararmos para ouvir a Tua voz, tudo, ó Deus, que fizemos, Pai, é aprovado e abençoado por Ti. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tudo para nossas vidas, Pai. Conceda-nos nessa noite que possamos tocar em Ti e sairmos abençoados. Aleluia. Queremos sentir a Tua presença em nossa alma, Pai, em nosso coração. A alma, ó Deus, como conhecemos através de Teu ministro, Teu profeta desta era, a alma é a natureza do Espírito, Senhor. Teu profeta diz que quando o homem encontra o Senhor, Pai, aquela velha alma, aquela velha natureza, ela morre. Então entra uma nova natureza, Senhor, uma alma nova. E aquela alma, Senhor, já não é mais terrena, mas é a presença do Espírito Santo guiando as nossas vidas. E é isso que nós queremos nesta noite, Senhor. Ser tocado pelo Teu Espírito Santo e que a nossa natureza velha se vai. E queremos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. Então nos abençoe, é o que te pedimos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de São João, capítulo 7, versículo 37. São João, capítulo 7, versículo 37. Estive pregando essa mensagem ontem ali em Araranguá. Eu quero, pela graça do Senhor, também trazer para vocês nesta noite. Às vezes nós ouvimos até mesmo através da internet, mas nunca é tão especial como nós ouvimos ela, na presença do Espírito de Cristo. Amém? São João, capítulo 7, no versículo 37, a seguir diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Há muitas pessoas que dizem crer em Deus, mas a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, se nós cremos em Deus, como diz a Escritura, o resto disto é promessa de Deus. Rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Só uma paradinha aqui. Por que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado? Quem era o Espírito Santo? Era o próprio Deus. O Espírito Santo
não era a terceira pessoa da Trindade. Ele era o próprio Deus que habitava em Jesus Cristo. Por isso, as pessoas não podiam recebê-lo, porque ainda estava em Jesus Cristo. Depois que ele foi assunto aos céus, então o Espírito Santo desceu e fez morada nos discípulos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ler só mais uma vezinha. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o que acontece com ela? Rios de água viva correrão do seu ventre. Senhor nosso Deus, nosso Salvador, lemos a Tua palavra, Senhor, e nós nos maravilhamos com as Escrituras Sagradas. Não é um livro histórico, mas é um livro real, um livro profético, que cada vez que nós lemos, ela enche a nossa alma, Senhor. E rogamos que o Senhor abençoe a Tua palavra e que ela possa encontrar lugar em nossos corações e que ela possa crescer e frutificar. Viemos à Tua casa, Senhor, e queremos ser abençoados por Ti, segundo as Tuas promessas, Pai. Então nos dê uma noite abençoada, nos dê uma noite extraordinária, Senhor, que a Tua glória possa tomar lugar e que as pessoas possam tocar no Senhor nesta noite. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Quero intitular essa mensagem A Essência da Vida. Eu penso que cada ser humano ele é agradecido pela vida que ele tem. A vida, eu particularmente acho ela maravilhosa. Eu amo a vida. Eu gosto de viver. Eu gosto realmente de observar a natureza, observar a criação de Deus, admirar aquilo que Deus fez. Não digo somente até ali onde a gente mora, mas é onde a gente caminha, até mesmo quando você vai no mar e você vê as ondas quebrando e sabendo que Deus colocou um limite, que ela vem até ali e ali ela tem que parar. Então ali eu também vejo Deus, a palavra de Deus, e o mar obedecendo a palavra de Deus. Então em tudo a gente vê a Deus e a gente ama a vida. Só que nós devemos ter em nosso coração, em nosso entendimento, que esta vida que Deus nos deu, Ele deu para o bêbado, Ele deu para a prostituta, Ele deu para o ladrão, porque o que Ele soprou nas nossas narinas, o fôlego de vida, todos os seres humanos que estão vivos também têm essa mesma vida. Mas só que essa vida, cada vez que você olha no relógio, cada segundo que passa, você sabe que ela está se indo embora. Ela está se indo. E às vezes nós comemoramos, muitas vezes, o nosso aniversário. E nós comemoramos e dizemos assim, mais um ano de vida. Mas não é mais um ano de vida. É menos um ano de vida. Porque se a tua cota é até os 70 anos, se você está ali pelos 60, 65, você pode ter certeza que são mais alguns anos para você partir desse mundo. Então não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. Um ano a mais que você viveu. Mas contando, na verdade, você está perdendo ela está se indo embora. Quando o tempo vai passando. Então nós não queremos viver somente esta vida, mas nós queremos a essência que é uma vida por vir. Que é uma vida que não termina, que é uma vida que não acaba, que é a vida eterna. Aleluia. Viver essa vida é maravilhoso e devemos sim agradecer a Deus, porque Davi disse assim em Salmos capítulo 139,
ele diz assim: pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O que disse Davi? Eu te louvarei. O que ele está dizendo? Eu engrandecerei o teu nome, porque tu conheceu a minha vida, tu me formaste, tu me criaste, tu soprou em minhas narinas o fôlego de vida. Então é maravilhoso ter vida? É bom viver. É maravilhoso e a gente louva a Deus por isso. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. No versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Esta casa, esse tabernáculo no qual vivemos, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, o que é a nossa casa terrestre? É o nosso corpo, nossa carne, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Porque sabemos que se a nossa casa, quer dizer, se esse corpo terrestre se desfizer, sabemos que há um outro corpo esperando. Então nós temos que ter um equilíbrio. Nós devemos amar essa vida, sim, devemos amar, mas muito mais a vida por vir. Porque aquela vida que tem por vir, ela não termina, ela não acaba. Esse tabernáculo terrestre, um dia ele vai voltar para o pó. E se nós queremos aproveitar essa vida, vamos abrir ali no livro de São João, capítulo 14. São João, capítulo 14, no versículo 1. Só para confirmar o que lemos em 2 Coríntios, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Estas moradas que ele foi preparar não foi casa de tijolos, casas de barro, ou até mesmo casas de ouro. Isso foi tabernáculo, foi a casa aonde a nossa alma, quando esse tabernáculo terrestre se desfaz, que ele vai para a sepultura, essa casa que ele foi preparar é exatamente esta, casa celestial, aonde a nossa alma, saindo desse corpo, ela tem um lugar, um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Amém? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As denominações diz o quê? Ninguém vai ao Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele. Mas ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é esta essência, ele é esta vida. Amém? São João, capítulo 14, ou melhor, São João, capítulo 14, versículo 16. Ele diz assim:
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Esta vida que Ele prometeu, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui Ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Quem era esse Consolador? Era o Espírito Santo. Ali sim se encontra a vida eterna. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, que habitava no meio dos discípulos, e estará em vós. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Veja, em 2 Coríntios, eu estou indo num lado, voltando no outro, porque essas duas escrituras, elas se completam, elas são exatamente iguais. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 2. Você pode perceber que elas estão falando exatamente desse lugar, desta habitação, para onde nós vamos habitar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2 diz assim: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Amém? Então Deus nos deu o quê? O Espírito Santo, o penhor, a essência da vida. O homem, ele é de bem poucos dias. O homem não é eterno, mas há um único que é eterno. O único que não teve princípios de dias, não teve fim de vida. Este é Deus. E este Deus habitava na pessoa de Jesus Cristo. E Ele fez uma promessa: e eu enviarei outro Consolador. E Ele estará convosco e até mesmo em vós. Para nós sermos eternos, para nós termos esta vida por vir, nós precisamos deste Espírito Santo habitando em nós. Amém? Louvado seja Deus. No livro de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. São Mateus, capítulo 16, no versículo 24. São Mateus, capítulo 16, no versículo 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Daí eu falei assim: ó, eu amo a minha vida. Eu amo, eu me acordo, eu agradeço a Deus, eu olho para a natureza e eu amo a minha vida sim. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, sou uma pessoa que estou sempre em movimento. Só que a Bíblia diz assim: ó, se você amar essa sua vida, você pode perdê-la. Mas você pode amar a sua vida desde que buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. A sua justiça. Glória a Deus. Isto é que nós devemos fazer primeiro. Sempre colocar os planos de Deus em primeiro lugar. Agora, existem pessoas que não gostam das suas próprias vidas. Entram em depressão, sofrem de ansiedade e muitos tiram ela com as suas próprias mãos. Então nós devemos amá-la sim, mas desde que colocamos planos de Deus em primeiro lugar. Amém. Amém?
Então, se eu dissesse assim, não, então se eu não amar essa vida, então eu posso fazer dela o que eu quiser. É o que as revelações dizem. Deus só quer o coração. Do coração, vamos dizer ali, a máquina, o coração, é igual um pé de rosa. Quando você planta um pé de rosa, lá no outro dia você vai lá olhar, você não vai ver uma rosa já florida. Você vai ver apenas as folhinhas começando a crescer, a nascer. Mas dentro daquele pé feio ali da rosa, que pensa no pezinho mais feinho, cheio de espinho, né? Dentro daquele pezinho feio há uma natureza ali dentro, que é a natureza da rosa. Mas quando ela chega no seu ponto, na sua época certa, vai sair o botão, depois daquele botão, então sai a flor, que é a coisa mais linda. Então é exatamente isso, o que tem dentro do coração, nós podemos ser até feio. Mas o que está na máquina, o que está ali dentro, é o que vai aparecer pelo lado de fora. O comandante que está ali, o líder, o espírito que está ali dentro, é o que vai apresentar pelo lado de fora. Então, se o Espírito de Cristo está dentro de nós, o que vai aparecer pelo lado de fora não é o diabo, não é a obra da carne, não é a natureza humana. Vai ter que ter a natureza de Cristo. É Ele que vai aparecer pelo lado de fora. Amém? Eu estou ali em São Mateus, versículo 24, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Veja, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, aí se nós dissermos assim, mas Deus só quer o coração, eu já ouvi muito disso, muitas pessoas tentam apresentar as obras que estão fazendo, até estava conversando com um homem esta semana, e ele dizendo assim, mas eu ajudo as pessoas, eu dou cesta básica, e ele foi falando tudo que ele fazia. Aí eu não queria dizer nada para ele, mas aí sabe, elas vêm automático. A palavra, ela sempre vem automático. Daí eu citei para ele assim, meu amigo, a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu dou para os outros, mas é o que está dentro de mim. Eu disse, mas eu disse para ele, mas tu continua fazendo, faz mesmo bastante, porque haverá um dia, um julgamento, haverá o trono branco. Então no dia do trono branco, Deus vai salvar a tua vida pelas tuas obras. Então não para de fazer, continue ajudando os outros, mas faz bastante, para que chegar naquele dia lá, então você seja salvo pelas obras. Então é uma salvação, não é eu condenar ele pelo que ele está fazendo, assim, não, porque eu simplesmente jogar tudo que ele está fazendo no lixo. Não, eu não posso, como o profeta diz, nem para todas as pessoas ele pregava, porque ele tinha discernimento, ele sabia que se ele pregasse a pessoa ia negar, ia acabar indo para o inferno. Então ele deixava ela continuar fazendo aquilo que ela está fazendo de bom, para que chegasse no dia do trono branco, ela pudesse ser salva pelas obras. Então é assim, então nós temos que ter discernimento até no pregar o Evangelho, até naquilo que está ensinando. Se ele está fazendo o que é bom, vamos dizer assim, eu vivo com a minha esposa, sempre foi a minha primeira esposa, sempre vou trabalhar, muitas vezes levo ela, saímos para almoçar junto, considero ela como uma pessoa que eu tenho que cuidar. Estava fazendo uma grande coisa, não é todo mundo que faz isso. Então eu ia dizer assim, joga tudo isso no lixo? Não, continue fazendo, mas faça bastante, que um dia isso vai ser colocado na balança, vai pender para o lado bom. Amém? Então é isso que a gente tem que fazer. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quem que não vai estar participando disso? A noiva. A noiva, ela não estará diante do tribunal de Cristo.
Por quê? Ela não será julgada. Ela não estará diante do trono branco. Ela já foi julgada aqui na terra. Ela recebeu o Espírito de Cristo. Ela recebeu a essência da vida. E nesse dia ela não estará lá. Ela estará lá, sabe aonde? Assentada ao lado do rei. Aleluia. Para julgar o povo, para julgar este mundo. Ali ela se encontrará. Não para ser julgada, porque nós estamos sendo julgados hoje. Amém? Veja, então, muitos estarão naquele outro lado ali, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, menos a noiva estará ali. Então, Deus não quer somente o coração, Deus quer o coração, Deus quer o espírito e Deus também quer o corpo. Porque se o coração está limpo, o resto todo também vai ficar limpo. Amém? Veja, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se nós estamos em Cristo, quem já foi mundano, quem já esteve fora dos caminhos do Senhor, sabe o que Ele é, sabe bem o que Ele é. Quando conheceu a Cristo, e eu vou dizer uma coisa certa, muitas vezes a gente quer apressar as coisas. A perfeição ela é de Deus, o tempo ele é de Deus e o homem. A salvação ela é individual. E para o homem chegar à perfeição, ele passa por um processo chamado justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. E às vezes ele está nessa fase. Então, cabe aos outros que já chegaram a ter o Espírito Santo não julgar aquele que está na santificação e nem mesmo julgar aquele que apenas foi justificado. Cabe a ele ajudá-lo, porque ele vai tropeçar, ele vai errar, ele vai cometer fraquezas que você vai dizer, mas você é um crente. Deus vai dizer assim, ele é crente, mas ele foi apenas justificado. Quem cuida da vida dele sou eu. Amém? Então nós temos que realmente saber aqueles que já chegaram mais à frente, mas tem muitos que estão ali ainda, pelejando, e é entre ele e Deus. Entre ele e Deus. Ele caiu. Vamos orar para que ele se levanta. Se o homem cai, quem te levanta? O cair é do homem e o levantar é Deus. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. No versículo 10. Diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia, e esta é esta voz que nós estamos aguardando chegar. Agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então você pensa que o diabo não te acusa? Ele te acusa. Tanto de dia quanto de noite ele está na presença de Deus te acusando, mostrando as tuas fraquezas e as tuas falhas. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem foi esses? Estes foram a noiva de Cristo, que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Agora, é uma escritura forte, porque nós estamos colocando na balança sobre a vida nossa e a vida por vir. E eu digo para você que a essência da vida nós não vivemos. A essência da vida está por vir. A única essência que nós conhecemos é o Espírito de Cristo. Mas esta vida que nós estamos vivendo, o profeta chega a dizer que é uma vida de pestilentos. Mas mesmo assim nós amamos ela. Mas é isso que eu estou querendo que vocês entendam, que nós não devemos amar tanto, mas colocar numa balança, porque nós devemos amar muito mais a que está por vir, do que amar esta vida que estamos vivendo. Agora, se eu aborrecer ela, claro, eu vou simplesmente ir para a sepultura, o que serviria eu de ir para a sepultura? Ou o que serviria eu de amargurar a minha própria vida? Não,
Eu tenho que amá-la, mas eu tenho que ter na balança, eu tenho que saber que eu tenho que amar ela, mas eu tenho que amar muito mais aquela que está por vir. Amando muito mais aquela que está por vir, é como o irmão deu a mim. É não estar indo em busca da riqueza, não colocar o coração na riqueza. Eu sempre prego prosperidade, e eu creio na prosperidade. Eu creio sim. Agora, o meu coração não pode estar ali. O que eu digo assim, por que eu creio na prosperidade? Eu vou fugir um pouquinho, já que isso veio ao meu coração. Por que eu creio? Quando você, se você trabalha como funcionário, você trabalha ali 8, 9 ou às vezes 10 horas. Você fica 10 horas ocupado ali na tua função e você está ali, é trabalhoso estar o teu chefe em cima de você, tá? É um cargo e é uma pressão sobre você. É ou não é? Se você trabalha para ti, ou mesmo que você está ocupado nessas 2 horas, mas se você é próspero e você é abençoado, você consegue ver de estar ocupado com o trabalho e você fosse próspero, você administrasse algo, então você teria muito mais tempo para você usar o teu tempo para com Deus do que estar 10 horas dentro de uma empresa sob uma pressão. E as pessoas às vezes dizem assim, não, porque nós não devemos amar a riqueza. Devemos amar? Não, devemos ter um equilíbrio. Amém. É saber equilibrar as coisas, quer dizer, não é que eu tenho que amar a prosperidade e nem mesmo amar a pobreza. Eu não tenho que amar isso, eu tenho que amar a Deus. Amém. Eu tenho que colocar a Deus acima de todas as coisas. Agora, se eu tenho uma vida próspera, amém. Eu vou ter condição de eu ir a Araranguá, eu vou ter condição de vir aqui, eu vou ter condição de Jaguaruna, eu vou ter condição de ir aonde eu puder ir, quer dizer, sem peso algum. Porque Deus me abençoou, Deus prosperou o meu caminho. E eu estou indo, quer dizer, Deus me abençoou, eu sou próspero, mas foi algo que Deus me deu. Mas aquilo, eu não estou com o meu coração rendido àquilo dali. Eu não estou com o meu coração rendido às riquezas. Não, meu coração está rendido a Deus. Amém. Agora, o que vem, que Deus está me abençoando, amém. Agora, eu vou dizer, não, Deus quer me dar um carro novo. Deus não me dá um carro novo, me dá um carro velho, eu quero me incomodar. Eu quero que ele quebre, eu quero que ele fure pneu, eu quero que ele está careca. Não me dê um carro novo, não me abençoe com isso. Eu vou barrar Deus, eu vou deixar de Deus me abençoar. Se Deus me der um carro zero, amém, eu vou usar ele para onde Ele quiser que eu vá. Seja qualquer lugar que Ele me mandar eu me pregar, eu não vou ir para o carro velho, eu vou hoje para o carro velho, porque é o que está me sobrando. Mas se Ele me der um novo, amém, que seja bem-vindo. Que seja bem-vindo. Agora eu vou dizer para Deus, não me dê isso. Não, amém, Deus está prosperando a minha vida, Deus está abençoando a minha vida. Eu defendo a prosperidade. Então, se você quer ser próspero, primeira coisa que você faz, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Amém? Então eu gosto de ter um equilíbrio nisso. Então, mas aonde eu disse, não juntei esse tesouro na terra. Quer dizer, eu não estou ajuntando, é Deus que está me abençoando. De eu ter, de eu conseguir, não foi eu que fui atrás, não vendi a minha vida, não escravizei em busca disso. Foi Deus que me deu. E se Ele tirar tudo? O que ele disse, Jó? Deus me deu e Deus tomou. Então, se teu coração está naquilo dali, aí se você perder, você vai ficar amargurado, você vai chorar, você vai lamentar, porque foi você suou, tentou, gastou a tua vida inteira em busca daquilo dali somente. Mas se Deus te deu, amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Veja, falando em Jó, vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 1. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Eu admiro a Jó. Eu tenho uma admiração muito grande. Por quê? Porque Mombrana diz que cada homem que veio a esse mundo, Deus colocou no coração um vazio, um desejo de adorar. Todo ser humano tem isso. Você pode pegar qualquer ateu e perguntar para ele se um dia leu a Bíblia.
Ele leu. E muitos ainda vão dizer que lê e vão criticar os pregadores que estão fazendo errado. O ateu. Por que ele vai buscar a Bíblia? Se ele é ateu, o que eu vou fazer atrás de uma coisa que eu não creio? O que eu vou fazer atrás da política? Para mim é balela. O que eu vou lá me candidatar a vereador? Que eu vou atrás de política? É balela. Não me interessa, não me serve. O que eu vou ficar eu na frente do futebol se eu não gosto? Então, tem coisas que então, por que o ateu vai ler uma Bíblia? Porque lá no coração dele está um vazio. Ele só não consegue buscar a fonte, mas ainda ele tenta preencher aquele vazio. Uns tentam preencher com o quê? Com carro, com casa, com adoração à mulher, adoração a isso. Todos eles tentam preencher, porque esse vazio está ali no coração do homem. Todos que vieram a esse mundo veio com esse vazio. Agora, o Jó também tinha esse vazio. Só que o Jó não tinha o que nós temos. Ele não tinha uma Bíblia. Qual era a Bíblia de Jó? A Bíblia de Jó era a natureza. Era o céu. O Branham chega a dizer que através das constelações a Bíblia está escrita no céu. Até através dos signos que você lê ali, o leão, a Virgem, tudo isso apontava para a Virgem, apontava para o leão da tribo de Judá, tudo apontava no céu, que foi a primeira Bíblia. E Jó, ele lia esta Bíblia. Só que ele não tinha o que nós temos, porque tudo, desde Gênesis, nós somos os últimos. Então, tudo que Deus tinha para derramar, para apresentar, tudo está na nossa mão. Jó não tinha isso. Mas Jó, ele era observador da natureza. E Jó, ele observava que a árvore, ela chegava no inverno, no outono, melhor dizendo, ele observava que ela murchava, e as folhas caíam, e ela ficava seca, sem vida. E ele se perguntava, a Bíblia diz isso, que ele se perguntava, há esperança para a árvore? Porque quando chega a primavera, quando as águas começam a correr, as árvores voltam a viver, as folhas florescem novamente e tem vida, tem uma esperança para ela. E ele observava o homem quando morria. E quando o homem morria, ele via que o homem ia para o caixão, ia para o cemitério, e dali não saía mais. E ele se perguntava, e o homem, para onde o homem vai? Veja, e nisso, ele queria conhecer, eu digo para você, que ele queria conhecer para onde o homem ia. Então ele tinha uma consideração muito grande por Deus. Por isso que Deus disse, Deus falando, que ele era um homem, ele era justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O diabo não sabia o que estava no coração de Jó. E o diabo diz assim, no capítulo 2, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Veja, aqui no capítulo 2, o diabo já tinha tirado a vida de seus filhos, tinha tirado a sua riqueza, e nem por isso Jó tinha pecado contra o Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então Deus disse, porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para raspar com ele,
e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Mesmo ele, passando por todos esses problemas, ele não pecou contra o Senhor. Aleluia. Agora, irmãos, por que ele não pecou? Porque se ele tinha em seu coração o desejo de conhecer a vida, de conhecer a Deus, de conhecer a eternidade, de conhecer o outro lado, de sentir por que o homem ia para a sepultura e dali ele não saía, e ele se perguntava, ele se questionava com isso, e ele, nesse momento de sofrimento, ele iria pecar contra Deus. E eu vou um pouquinho mais além. Jó tinha o Espírito Santo? Não tinha. Não tinha o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi dado depois da morte de Cristo. E mesmo ele, em todo esse sofrimento, em todas essas provas, ele não pecou contra Deus. Por quê? Jó capítulo 19, versículo 23, depois de ele passar as suas provações, tudo, Deus dá a ele uma visão. Eu penso que nessa hora Jó estava encantado com a visão que ele estava tendo. Ele diz assim: ó, quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, que me dera fossem gravadas num livro. O desejo de Jó foi realizado? Sim, foi. Está aqui agora. E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Aquilo que ele se perguntava a respeito do homem, que o homem iria para a sepultura e dali ele não via mais o homem sair, agora ele estava tendo uma visão. Porque eu sei que o meu Redentor, quem é o grande Redentor? Esse é Cristo. Vive, que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, quer dizer, depois de eu morto, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Aleluia. Veja, mesmo depois que ele fosse consumido, sabe que visão Jó estava tendo? Ele estava tendo a visão que quando Cristo morreu, quando Cristo desceu ao inferno, pregou para as almas encarceradas, depois ele foi encontrar quem? Abraão, Isaac, Jacó. Ele foi encontrar os salvos do Velho Testamento. Se eu não me engano é o Salmo 124 que fala a respeito disso. Ali ele foi encontrar os salvos, e foi ali exatamente onde Jó se encontrava, que ele viu Jesus Cristo entrando, o grande Redentor, vindo para tirar, separar eles daquele lugar. Eu sei que o meu Redentor vive. Quer dizer, por isso que ele não pecou contra Deus. E eu pergunto para nós às vezes trocamos a Deus por coisas, por balelas, coisas fracas. O que Jó não tinha que nós temos? Já não tinha. Hebreus capítulo 11, o relógio está voando. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Eu, quando eu li essa escritura, na minha casa, primeiramente, eu chorei, porque eu me sentia um covarde. Quando Deus colocou isso no meu coração, eu chorei, realmente. Ontem eu estava falando no bote, novamente veio aquela lamentação, eu chorei novamente, porque eu me senti um covarde. Hebreus capítulo 11, no versículo 8, diz assim: pela fé, você foi salvo por quê? Por que você foi salvo? Pela graça sois salvos mediante a... E isto não vem de vós, é dom de Deus. Estes homens receberam a mesma coisa. Pela fé,
Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Veja, estas pessoas, estes homens, estas mulheres, eles tinham a fé, eles não caminhavam com Jesus Cristo, com Deus dentro deles. Eles caminhavam com Deus ao lado deles. E eles amavam a Deus. Eles criam em Deus, eles tinham fé em Deus. E aquela fé que é um dom que eles receberam da parte de Deus, eles fizeram coisas extraordinárias. Deixa eu continuar lendo. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Agora, dá para nós tentar pensar o que era Moisés? Quem era o homem Moisés? O homem cresceu dentro, vamos dizer assim, vamos escolher o país mais poderoso que tivesse aqui no mundo. Foi aonde Moisés nasceu. O Egito, ele era o país mais poderoso do mundo naqueles tempos. E ele teve a oportunidade de crescer ali dentro e de ser um próximo faraó. Hoje eles brigam, eles batalham por ser um vereador da cidade, para ser um prefeito da cidade. Moisés, ele teve a oportunidade de ser o próximo faraó, de ser reconhecido pela nação do Egito, de administrar aquele lugar. Mas o que ele fez? Ele recusou tudo aquilo. Tudo aquilo. Porque ele tinha em vista um lugar melhor do que aquilo. Isto, o que eu digo para você, isso é a essência da vida. Isto é ter fé. Mas eu não estou dizendo isso, irmãos, que ele, fazendo isso, ele não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha. Ele conhecia Deus pela letra. Apenas pela letra. Pelo que falaram para ele, do que aquilo que a mãe dele ensinou ele. E mesmo a mãe dele ensinando ele recebeu o mesmo dom que eu recebi, que você recebeu, que é a fé. Porque a fé é um dom de Deus. E com esta fé, ele rejeitou toda aquela riqueza, porque ele tinha não é uma esperança de encontrar algo melhor. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito,
porque tinha em vista a recompensa. Que recompensa era essa? É de ter o quê? A vida eterna. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Fé é o firme fundamento daquilo que se espera, e a prova certa daquilo que você não vê. O que Moisés estava vendo? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros do Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, os foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Não, eu me envergonhei lendo isso. Porque estes homens, segundo o que está escrito, eles fizeram coisas tremendas. Porque eles tinham fé, uma fé ímpar em Deus. E eu digo assim, eles tinham uma fé, eles recebiam a promessa e eles simplesmente descansavam na promessa de Deus. Porque quem faz a obra? É o homem ou é Deus? E eles simplesmente descansavam que Deus estaria ali para cumprir a sua promessa. E esse Deus não estava dentro deles. Não estava. Estavam com eles. E eles tinham uma confiança ímpar que aquilo que Deus tinha prometido, Deus iria fazer. Eles estiveram diante de arenas e ali mesmo morrendo, eles sabiam que havia um lugar melhor. Mas eu vou dizer uma coisa, eles não sabiam da morte de Jesus Cristo. Você conhece o que é a morte de Jesus Cristo? Não conhece? A morte de Jesus Cristo, o que é? Ele veio como o nosso Salvador. Ele veio como o nosso libertador. Ele veio como o nosso resgatador. Ele veio para curar as nossas feridas. Ele deu a sua vida no Calvário para salvar as nossas vidas. Eles não sabiam disso. Eles ofereciam o sacrifício, eles iam para o templo, mas eles não sabiam da morte de Cristo. E o que era a morte de Cristo? Quais eram as promessas da morte de Cristo? É que aquela vida que estava dentro dele veria e desceria dentro do nosso coração. Agora, aonde nós andamos, aonde nós vamos, para onde nós andamos, Jesus Cristo está sempre conosco. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a promessa de Jesus Cristo. Então a mesma fé que foi dada para eles também foi dada para nós. Só que eu me envergonho porque eles fizeram coisas tremendas, sem saber para onde iam. Nós temos convicção, temos certeza porque Jesus Cristo deu a sua vida, Ele morreu. Então se Ele morreu e ressuscitou, nós vamos também morrer e ressuscitar, se caso nós partirmos antes. Porque Ele foi o primeiro. E eles não sabiam, eles só tinham apenas o sacrifício de cordeiro, de animais. Eles não sabiam depois da morte para onde eles iam. Tinham uma esperança que eles iam para um lugar que era um lugar de descanso, mas eles não tinham a convicção que nós temos.
porque eles não sabiam da morte de Cristo, e nós sabemos. Mas a mesma ferramenta que foi dada para eles, foi dada para nós, a fé. E eu digo com certeza que eu vou falar. Muitas vezes nós não reconhecemos a presença de Jesus Cristo. Porque fé não tem medo. Fé não duvida. Esses homens tiveram fé em Deus e eles não duvidaram. Eu digo uma coisa que eu fiquei com vergonha, porque Deus, olha, deixa eu terminar de ler para você, entender bem. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, eles estão esperando por nós. Então, Deus preparou algo melhor para nós. Quer dizer, Deus fez de nós melhor do que Abraão, melhor do que Isaac, melhor do que Jacó. E se Deus fez de nós melhor do que eles, e eu me envergonhei, porque se eu tenho que ser melhor do que eles, olha o que eles fizeram. Olha o que esses homens fizeram, crendo e amando a Deus, e Deus não deu para eles o que Ele deu para mim, a ponto que eles desejaram ter o que nós temos e não conseguiram alcançar. É o que a Bíblia diz. Foi dado a nós. Porque se nós não fôssemos tão importantes assim para Deus, todo ser humano já tinha na sua mente. E ele apenas foi manifestando cada um o seu tempo. Mas veja, Deus provendo algo melhor, quer dizer, eu vou manifestar o Gideão lá na era de Laodiceia, e vai ser lá na era de Laodiceia que eu vou enviar a minha palavra e ele vai crer na minha palavra. Porque ele vai ser melhor do que Abraão. Porque se eu enviar Abraão, quem sabe Abraão não vai crer da mesma maneira que ele vai crer. Abraão é meu filho, e eu tenho o tempo dele, e ele viu antes. Porque o que ele tinha de melhor, vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo isso? Que Deus tinha todos os filhos já na sua mente. Nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Que antes dele fundar esse mundo, nós já estávamos lá na mente de Deus. Então veja, ele lá no final da era, ele colocou nós para dar o que era melhor. Ele não podia dar isso para Abraão, para Isaac, para Jacó. Esses homens, grandes homens que nós admiramos, e que eu li na Bíblia e me envergonhei porque eles fizeram muito mais coisa do que eu. Fizeram coisas extraordinárias e muito melhor e muito mais do que eu, sem o Espírito Santo. E nesse tempo eu tenho que ter o Espírito Santo para mim viver uma vida pia e santa. Porque se tirar o Espírito Santo, o que seria de nós? O que seria de nós? Bom, deixa eu só citar um homem chamado Paulo. O que era Paulo sem o Espírito Santo? Zeloso das coisas de Deus. Zeloso. Ele mesmo diz, eu era zeloso. Ele só conhecia as leis. Zeloso, homem fiel às leis. Sem o Espírito Santo. Ele condenou a Cristo. Você acha que ele estava querendo fazer alguma coisa errada? Na concepção dele, ele estava fazendo uma coisa certa. Ele estava fazendo uma obra para Deus. Ele não era um pecador. Ele não era uma pessoa errante, não era. Ele era zeloso, era um homem cuidadoso com as leis. Mas quando o Espírito Santo tocou a Paulo, quem foi Paulo? Olha o que Paulo fez com o Espírito Santo. Olha a vida dele com o Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo? Temos medo. Se Deus nos deu fé, que é um firme fundamento, e qualquer prova que aparece, temos medo. Eu digo sem medo de errar. Muitas e muitas vezes nós não reconhecemos a presença de Jesus Cristo. E eu penso que está na hora de nós reconhecermos a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Se Ele está dentro de nós, os frutos têm que aparecer. Existem dois frutos, que é o fruto da carne e os frutos do Espírito. Se a ira, o rancor, o ódio, a mágoa, ele ainda aparece, você está vivendo na carne. Não vou dizer que eu estou errado falando isso, que é o que a Bíblia diz.
perdão, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão. Tudo isso são frutos do Espírito. Então, belisquemos nossas consciências. E às vezes nós pensamos assim: eu sou cristão, e acostumamos com religião. Não é hora mais de brincarmos de crente. É hora de nós despertarmos. Qual é o nosso relógio? O meu já estourou no nosso tempo. Mas o nosso relógio mesmo, ele é contado, sabe com quem? Com Israel. Israel é o nosso relógio. Dá uma olhadinha, se você nunca olhou, como é que está Israel hoje. Até então Israel estava lá quietinho. Não se via falar pouca coisa de Israel, mas se levantou-se. O homem, aquela nação se levantou-se com força, sem ter medo de nada. Os inimigos lançam bombas em cima deles, é uma coisa que atirar com pedra de funda, não faz nada. E eles entram nos países dos arredores ali, fazem um estrago, e lá uma vez ou outra morre um israelita, um soldado israelita. Quando eles vão matando milhares e milhares de pessoas. Se acordaram. Você sabe que quando Deus se voltar para eles, a noiva não estará mais nesse lugar. Porque na descida de Jesus Cristo, a noiva sobe e as duas testemunhas descem para a nação de Israel. Então, despertamos. Amém? Louvado seja Deus, se coloquem de pé. Me perdoe de ter esse problema de tempo, eu posso ficar uns 45 minutos, mas Deus 57 minutos. Vamos inclinar nossos frontes. Senhor nosso Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus e nós amamos a Tua palavra, Senhor. E eu rogo, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa mover os nossos corações e despertar-nos, ó Deus, na hora que estamos vivendo. E quando houver o sentimento, Senhor, e sabermos que o Senhor está conosco, Pai. Tua presença é vitória, Senhor. Nenhuma vida que está aqui dentro deste lugar está aqui porque simplesmente desejou vir. Há uma liderança de espíritos. E para eles estar neste lugar foi Teu Espírito Santo que moveu o íntimo no coração deles, Pai. E eles deixaram seus lares, ó Deus, para estar na Tua presença e para ouvir a Tua palavra. E agora, ó Deus, nós queremos mais do Teu Espírito Santo. Nós queremos sentir, ó Deus, a Tua presença. E queremos a cada dia reverenciar, reconhecer que o Senhor está conosco, Pai. E quando as provas vêm diante dos nossos olhos, ó Deus, Teus filhos no passado, ó Deus, desafiaram a morte, desafiaram os problemas, os exércitos, ó Deus, porque eles sabiam que o Senhor está conosco, estava com eles. E a Tua promessa diz que o Senhor está conosco, Pai. Nós queremos, ó Deus, firmar os nossos pés na rocha. E, ó Deus, quando seja enfermidade grande ou pequena, jamais passe uma dúvida em nosso coração que aquilo vai permanecer, Pai. E assim eu orei, ó Deus, nesta tarde pela minha filha, por algo que estava incomodando em seu pé. Seja ela pequena ou seja grande, tem que sair da frente porque somos Teu filho e temos fé na Tua palavra. E a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. E esta é a Tua palavra. Então nós temos que firmar os nossos pés na Tua palavra, porque o que há de vir será muito mais grandioso. Teu profeta diz que é a fé de rápido. Se nós não conseguirmos crer na fé, ó Deus, da cura, nós não alcançaremos ter a fé de rápido. Por isso nós queremos exercitar ela, Senhor. Queremos alcançá-la, a cura, saber que aquilo dali não foi a medicina, não foi a pomada, não foi o remédio, mas foi a fé em Cristo Jesus. Pai, Teus filhos que aqui se encontram, Pai, que ouviram a Tua palavra e com certeza a Tua própria palavra
que foi ao encontro de cada coração. Eles já viram onde estão os seus defeitos, os seus problemas, Pai. E tudo isso eles estão colocando diante do trono da graça. Então o Senhor possa, Deus, curar teus filhos, Pai. Possa libertá-los, ó Deus. Possa dar a eles uma porção a mais do teu Espírito Santo. E eu rogo por uma coisa principal na vida de cada um. Conceda discernimento de Espírito, Senhor, para que eles reconheçam a tua presença, que é uma sensibilidade ímpar no coração. Teu profeta chega a dizer que quando aquela sensibilidade vem, nada fica diante de nós, Pai, porque é a presença de Deus que está ali. É uma inspiração que vem no coração, Pai. E teu profeta chega a dizer, é somente falar a palavra e aquilo vai acontecer. Então rogamos e eu rogo por isso, Pai. Dê a cada um o discernimento para reconhecer a tua presença. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Deus. Oração que se chama, está com gripe, oração, vírus, enfermidade. Vamos inclinar nossas frontes. Senhor nosso Deus, como nós falamos, ó Deus, as enfermidades são apenas provas, Pai, que elas serão derrotadas para mostrar a nossa fé que cremos em Ti. Então, ó Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu declaro estas vidas curadas, Pai, para que eles reconheçam que Tu és o grande curador, que Tu és o que sara todas as feridas, Pai. E, ó Deus, que Teu nome seja exaltado, seja honrado, ó Deus, seja glorificado e seja reconhecido, Senhor, através da cura, Senhor, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Querido Deus, amado e soberano Pai, Teu Filho, ó Deus, que se encontra no altar, o Senhor conhece o desejo, ó Deus, do coração do Teu Filho, e Tu és poderoso para suprir a sua necessidade, Pai. Então, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conceda, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Querido Deus, amado e soberano Pai, ó Deus eterno, a Tua palavra diz que o Teu nome, Senhor Jesus Cristo, é o nome que está acima de todos os nomes, Pai. O Teu sangue lava e purifica todos os pecados, mas o Teu nome tem poder. O Teu nome, ó Deus, demônios, o inferno tem que respeitar. Em todas as Escrituras, em todos os momentos de Teus discípulos, ó Deus, para curar os enfermos, a única coisa que eles mencionaram, ó Deus, foi o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Tua filha está aqui necessitada. Sabemos que o Teu sangue é o que nos lava, é o que nos purifica de todos os pecados, Pai. Mas o Teu nome santo, poderoso, Senhor, é o que cura, é o que nos aperfeiçoa, Pai, é o que nos liberta, Senhor, é o que tira o espírito religioso, Pai, e conceda em nós, ó Deus, uma experiência da vida de Jesus Cristo. Então, Pai, eu rogo no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo, Pai, possa mover-se neste coração, Pai, e que assinta a Sua presença, Pai, queimando na sua alma, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor.
Louvado seja Deus. Estamos despedidos, irmãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.